Exame físico neurológico, né? Então aqui está as referências, nós vamos falar sobre muitos pontos importantes, acrescentei alguns pontos que são importantes, mas também tem muitos outros que eu não vou comentar, isso é importante deixar claro, né? Então aqui o foco é uma revisão para uma prova de exame físico neurológico. Aqui você tem um mini teste de QI do exame neurológico para você não esquecer, e a pergunta é, olha essa pergunta aqui, ó. O que tem debaixo do tapete de um hospício ou manicômio? Quem souber depois me fala. Essa daqui são as partes que nós vamos encostar no exame físico. Pois é, mas nós não vamos encostar diretamente. Diversos exames vão fazer com que nós tenhamos uma noção de como está o cérebro, como está a medula espinhal ou espinal, como está o bulbo, o cerebelo, né, diencéfalo, mesencéfalo, ponte, bulbo, né, todas essas regiões sem abrir o crânio do paciente. Então, por isso que é tão incrível o exame físico neurológico. Esse é outro ponto super importante, que são os 12 pares de nervos cranianos, né, que vai desde o olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, né, vestíbulo coclear, nervo glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Um ponto que eu achei super interessante é tentar identificar os sensitivos e aqueles que são mistos primeiro. Dessa forma, você já consegue ter uma noção do tipo de exame que você vai fazer. Por exemplo, o olfatório, já que é sensitivo, eu não tenho necessidade de apertar o nariz do paciente, vamos dizer assim. Afinal, é sensitivo, a função é olfativa, então eu preciso estimular essa sensibilidade nessa função olfativa. E para fazer esse estímulo, eu não preciso encostar no paciente. Óptico, né? O mesmo raciocínio. Agora, oculomotor, troclear, que tem uma parte motora, não necessariamente eu vou encostar no paciente, mas eu vou ter que fazer algum tipo de movimentação, porque a parte motora está relacionada a movimento. Quando eu falo sobre misto, ó, motor. Quando eu falo sobre misto, então me parece que eu vou ter no trigêmeo aqui tanto a questão da sensibilidade quanto a questão da movimentação. E você vai ver que esse raciocínio tem certo sentido. Então você tem aí abducente, sétimo facial, face, né, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. No vestíbulo coclear eu vou trazer algumas manobras que são muito importantes, mas que não vão ser importantes para uma prova. Porém, eu vou deixar claro que é relevante para a prova. No caso, os 12 pares de nervos cranianos são muito importantes. Então aqui você já deu uma olhada no que você vai encostar indiretamente. Aqui você tem, de um lado, o sistema nervoso central, e do outro lado você tem o sistema nervoso periférico, sabendo que o sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo, que nós conseguimos observar aqui, que é o cérebro, né? Encéfalo, pelo diencéfalo, tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui nessa imagem dá para ver um pouquinho melhor, né? Então, esse é o encéfalo. É disso que é formado o encéfalo, cérebro, né? E aí você tem também o cerebelo e a medula espinal. Quando nós falamos do sistema nervoso periférico, né, da periferia, ou seja, que está longe do centro, né? Está longe do centro.
nós vamos ter aí os nervos espinais, né? 31 pares e os periféricos, 12 pares. Então, basicamente, essa estrutura que nós vamos estar encostando indiretamente, ou melhor, analisando, examinando indiretamente. Por isso que é sensacional essa história de exame físico. Quando a gente fala do diencéfalo, nós vamos trazer mais uma vez, o beabá de alguns termos que você conhece, mas só para ficarmos mais familiarizados, contextualizar, colocar um pouco mais de detalhes nesse exame que é tão relevante. Então, o diencéfalo é uma região central, profunda do cérebro, que é super vital para a gente analisar, integrar as funções tanto sensoriais como motoras. Claro, controlar essas funções, né, que são importantes para a vida, né, são importantes para viver. Ah, composto principalmente por tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, né. Envolve o terceiro ventrículo e regula a homeostase, emoções, sono e o sistema endócrino. Então aqui faz tudo, né? Então o cérebro ele resolve. Sem cérebro, com morte cerebral, o coração pode estar batendo, mas a pessoa ela não vai ver mais. Eu sei que é óbvio, eu sei que me parece chovendo molhado, mas sempre é importante falar e contextualizar com o óbvio e com o básico. O tronco encefálico é a região vital do sistema nervoso central que conecta o cérebro à medula espinhal, certo? E está aí entre o diencéfalo e o cerebelo, né? Aqui, lembrando que aqui é o cerebelo, né? Diencéfalo. Situando-se entre o diencéfalo e o cerebelo, composto por mesencéfalo, ponte e bulbo, ele regula funções autônomas essenciais como respiração, batimentos cardíacos, pressão arterial e o ciclo, né, de sono e vigília, ficar acordado ou dormindo e deglutição, né? Super importante aí essas regiões que estão relacionadas ao sistema neurológico. Então você está vendo aí que é algo essencial para a vida, vital para a vida, e nós vamos entrar no que te interessa, mas calma, deixa eu ser só um pouco mais redundante. A medula espinhal, ela se estende do bulbo. Eu coloquei essa imagem aqui, tem uma melhor lá na frente, tem uma melhor, mas eu gostei dessa daqui, né? Ela se estende, ó, aqui perto do bulbo, até a primeira e segunda vértebra lombar. Então você tem aqui, ó, de verdezinho, primeira e segunda vértebra lombar. É até aí que se estende a medula espinal, tá certo? A medula espinhal, como alguns dizem. E é dividida em 5 segmentos que formam 31 pares de nervos espinais, que são os tais responsáveis pelo sistema nervoso periférico, que nós já conversamos um pouquinho. E tem essa comunicação sensitiva, motora, né? Aqui, dando o nome às partes da medula espinhal, né? Cervical, torácica, lombar, né? Sacral, né? Etc. L1 e L2 temos a cauda equina. Então, quando você começa acabando ali a medula espinal, você tem a tal da cauda equina, que é super importante para é super importante estar íntegra, né, sem nenhum tipo de lesão, porque se existir algum tipo de lesão vai trazer alguns problemas para esse paciente, que não é o foco aqui. Então, beleza, feito a introdução, feito a contextualização, explicado o que tem nesse cenário do exame físico neurológico, vamos conversar com o paciente. E na anamnese, né, você vai tentar identificar alguns pontos que estão relacionados, sem sombra de dúvidas, com queixas
neurológicas, né? Então, cefaleia, poxa, dor de cabeça, claro que sim. Perda de sensibilidade, poxa, fraqueza, tontura, vertigem. Vertigem é ter a sensação que está tudo girando, parestesia, né? Síncope, poxa, fraqueza ali, né? Torpor, astenia, né? Pré-síncope, que é uma sensação de desmaio, convulsão, né? Tremores e movimentos involuntários, né? Então, tudo isso são termos que você vai tirar da caixinha, que vai ser importante para a gente entender que esse é um paciente que está dentro aí é, das queixas neurológicas, né? De uma querela neurológica. Então você vai começar a seguir o roteiro. E o roteiro, não impossível de entender, mas eu diria que até quase que dedutivo, você começa pelo nível de consciência do indivíduo. Está luz de orientar no tempo e espaço? Está confuso? Né? Então esse daí é o primeiro ponto, você está consciente, etc e tal. Não vou adentrar nisso, que isso aqui é easy de basic, né? É fácil demais. Nível de consciência, né? Aí você vai dizer que pode estar letárgico, sonolento, obnubilado, né? Abre os olhos com alerta diminuído, responde lentamente e com confusão. Termo esse que você já ouviu provavelmente quando você for estudar a escala de Glasgow, né? Então, sonolento ele desperta com facilidade, responde coerentemente, mas é sonolento, né? Tem dificuldade de se manter acordado, está cansado, etc e tal. Torporoso, né? Só desperta com um estímulo doloroso. Então, torporoso. Na escala de Glasgow, por exemplo, é um indivíduo aí que está numa situação mais complicada, né? Emitindo aí sons ininteligíveis, sem sentido, movimentos ou movimento de defesa. Comatoso, não desperta mesmo com estímulo doloroso. O cara está entrando em coma aqui, né? Entrou em coma. Então, se você isso daqui é meio dedutivo. Você olha para a pessoa e fala, está sonolenta, está letárgica, né? Abre os olhos com alerta diminuído e responde lentamente. Então ela está obnubilada, torporoso, só com estímulo doloroso, comatoso. Essa pessoa está em coma, nem com estímulo doloroso. Então, se você lembra do básico, você vai com certeza fazer essa associação easy, basic, de que a abertura ocular, a resposta verbal, a resposta motora, ela está super relacionada, né, à escala, ou melhor, que esse início do exame físico neurológico está super relacionado com a escala de Como de Glasgow. Eu tenho uma forma de estudar a escala de Glasgow que não é novidade para muita gente, mas se for novidade para você, espero que te ajude. Então, por exemplo, eu desenho esse sujeito, né? E eu faço o seguinte raciocínio. 4. Espera aí. 4, 5 e 6. E a partir daqui, eu vou começar a tentar entender o que está acontecendo. Como assim? Se eu multiplicar esses números por 3, vai dar 12, 15 e 18, né? E eu penso assim, ó. Se eu multiplicar por 3, eu vou triplicar. Então, eu vou dizer que é o número mínimo. O número do meio é o 5. E quem está no centro é mais importante. Então, eu vou dizer
que o máximo vai ser 15. É uma forma que eu penso, tá? Não sei se vai funcionar para você. Quando eu multiplico 3 por 18, ou 3 por 6 vai dar 18. Só que como o 5 é o centro, é o foco, se eu colocar 18, 18 vai ser um valor maior do que 15. Então, o que, que eu faço? Por respeito ao 5, que tem que ser um número maior multiplicado por 3, eu tiro 1. E aí fica 8. Então, aqui você tem o valor mínimo, o valor máximo e o valor que você tem que entubar, certo? Beleza, é assim que você raciocina? É assim que eu raciocino. E aí, o que acontece? Eu também faço, ó, um olho nesse indivíduo e uma boca. Show de bola. Claro que tem uns detalhes, mas isso aqui vai funcionar para a prova, é o suficiente, né? Mas então, claro que, olha, se você dá uma olhada aqui, ó, tem um indivíduo olhando, né? Nem sei se dá para fazer a íris aqui, sei lá. Então tem um indivíduo olhando. Então, você começa aqui, ó, avaliando a abertura ocular. Tá normal? 4. Tá normal? 4. Só abre se você conversar, você fala, oi, tudo bem, como vai? 3. Só se você empurrar a pessoa, ela tem sentido? 2. Não abre os olhos? 1. Show de bola, é assim que eu penso aqui, número 1. Agora, na boca aqui, ó. Resposta verbal, ó. A pessoa tá conversando normalzinho? Tá bem orientada? 5. Tá meio confusa, tá falando uns negócios assim sem sentido? 4. Tá com palavras inapropriadas que não se encaixam no contexto? 3. Ela tá falando, mas não dá para entender nada, parece que tá falando outra língua. Tá balbuciando sílabas? 2. Não fala nada? 1. E aí, por fim, chega na parte motora, que tem que ser o 6 mesmo, porque ela é maior, olha só. A parte vermelhinha é a parte maior do corpo desse indivíduo. Então, o que, que acontece? Você fala assim, levanta o braço, levanta. Está obedecendo o comando? Uai, 6. Agora eu faço uma observação, né? Não quer dizer que a pessoa que ela está obedecendo o comando, que ela não está sentindo dor, né? Eu acho que a escala de coma de Glasgow, ela, por ser muito objetiva, ela esquece o que é normal, da subjetividade individual, o que afeta a nossa percepção de realidade baseado no indivíduo. E a empatia, ela é burlada por uma escala. Eu acho isso importante de comentar, né? Então, beleza. Obedece como localizador. Tô sentindo dor não sei o que. Tem um movimento ali de retirada e tal. For. Essa daqui é interessante dizer, né? Flexão e extensão anormal. Eu não sei porque a flexão, ela vem primeiro. Na minha cabeça, isso daí não tem muito sentido, se alguém souber, inclusive, dessa informação. Mas primeiro a flexão está normal? 3. A extensão está normal? 2. E se não obedece comando, não está se movimentando? 1. E a partir daí você vai montar o quadro desse paciente baseado na escala de Glasgow. Show de bola. Aqui você tem uns mini exames de estado mental super interessantes, super legais, que é utilizado para o pessoal de geriatria também, né? E aí aqui você consegue ver a importância da escolaridade, né? Que ela vai ser modificada baseado no nível de escolaridade do indivíduo, né?
que é interessante, quão importante é a educação, né? Quão importante é colocar em termos leigos assim, quão importante é estudar, certo? Então aqui você tem um MOC, né? Minezando estado mental, você tem um MEN também. É isso. Exame físico neurológico, focado agora nos pares de nervos cranianos, para a gente dar uma acelerada. Lembrando que em alguns momentos eu vou ser um pouquinho mais devagar e vou falar, ó, isso aqui eu estou acrescentando, mas provavelmente sua prova não vai ser relevante, certo? Não sei que seja. Então vamos lá, começando para o primeiro par, que é o olfatório. O teste do olfato, ele vai identificar aí anosmia, hiposmia e parosmia, cacosmia e alucinações olfatórias. A parosmia seria sentir um cheiro que não tem nada a ver, né? Tá ali o alimento íntegro, saudável, alface, arroz, feijão, né? Um frango ali, muito bem feito, e aí a pessoa começa a sentir, né? A pessoa começa a sentir um odor desagradável mesmo. Uma comida que foi preparada ali no momento, não é normal. Então você vai fazer o teste de olfato para essa pessoa aí. Bilateralmente, você vai ver se está preservado o olfato dessa pessoa, colocando ali o café, o hortelã, um álcool, né, pedindo para o paciente tampar uma das narinas, e aí você vai fazer esse teste. Não trouxe uma imagem disso, mas eu acho que essa daqui é a mais de boa, né? Óptico. O óptico, agora você tem mais coisas para você fazer, né? Você tem um campo de visão, você tem a acuidade visual, né? Você tem o reflexo, você vê se as pupilas são fotorreagentes, você tem o reflexo fotomotor direto e consensual, né? Então você tem uma série de... Você tem até a fundoscopia, que eu não trouxe aqui, que é o aparelho oftalmológico, né? E aí você vai identificar o que? Baixa acuidade visual, maculopatia, né? Fundoscopia, edema de papila, atrofia óptica, degeneração das fibras do nervo óptico, né? Anisocoria, né? Relacionada ali ao tamanho das pupilas, que precisam estar isocóricas. Então, essa parte óptica, eu vou mostrar algumas fotos desses exames aí. O terceiro, quarto e sexto par, né, dos pares de nervos cranianos, é o óculo motor, troclear e abducente. Óculo motor, troclear e abducente. E estão relacionados aos movimentos extraoculares, à motilidade binocular, né? E aí você vai fazer o teste do H, da convergência. E está relacionado a algumas patologias, como estrabismo, né? Pitose palpebral, diplopia, midríase, miose e anisocoria. Então aqui você tem a avaliação dos olhos, né? Acuidade visual, visão em cores, movimento. Você vê que eu estou dando um enfoque mais uma vez na acuidade visual, que é importante, tem mais informações, como eu já falei, né? Então aqui a tabela de Snellen. Existe uma outra tabela, né, que começa, que é menor, que você fica 35 centímetros do paciente, e você consegue também ter ali uma noção da acuidade visual. Mas a tabela que a gente está usando aqui é o teste de Snellen. Tá certo? E aí você tem os músculos, os movimentos extraoculares, que eu vou repetir isso de novo. Mas aqui em cima você tem parte superior, parte inferior, medial, lateral, e essa daqui é o oblíquo. E aqui tem o oblíquo de novo. Reto superior, reto inferior, reto lateral, reto medial, oblíquo superior e oblíquo inferior. Esses são 6 músculos que estão relacionados aí com a movimentação dos seus olhos, né? Por isso que você consegue ver se tem uma maçã aí embaixo sem movimentar sua cabeça. Por isso que só os seus olhos conseguem se mover e sua cabeça não precisa necessariamente, dependendo da situação. Então, beleza. O reto medial, ele está relacionado aí à adução.
inervado pelo óculo motor. Então, reto medial aqui, ó. Vixe, tem uma moto que explodiu ali o pneu, parece. Par reto lateral, abdução inervado pelo sexto par. Então, o lateral é o sexto. Preciso decorar isso? Com certeza deve ser importante para alguém, né? Reto superior, elevação do olho inervado pelo terceiro par. Então tá aqui, ó. Reto inferior também o terceiro par de nervos cranianos, que é o óculo motor, certo? Oblíquo superior pelo troclear e oblíquo inferior novamente pelo óculo motor. Tá certo? Acho que não esqueci nenhum não, né? Acho que não. Então beleza. Aqui você pode testar os campos visuais, né? Fazendo, deixa eu colocar com vermelho aqui. Fazendo embaixo, mexendo nesse dedinho aqui, ó. Mexe o dedo pra cima e pra baixo. Pode colocar 2 dedos aqui para perguntar quantos dedos. Aí você vai vindo de lá pra cá, ó. Você pode fazer aqui da parte de baixo também. Esse vídeo aqui é bem legal, eu gostei demais. Depois você procura no YouTube da estratégia estratégia média, alguma coisa assim, é do pessoal que tem um desenho de uma coruja, né? Esse daqui é de um documento, se não me engano, de um acadêmico. Muito bom. Então aqui você vai testar nistagmo, convergência, né? Perto, o dedo perto e longe do nariz, né? Ponta do dedo. E aí você vai colocar de um lado, do outro, certo? Você vai fazer o H, você vai fazer o X. Aqui, ó, aqui você consegue ver, ó. Aqui dá pra fazer o X, né? Mas também você tem que fazer o H, certo? E aí você vai testando aí toda essa musculatura aqui, ó. Vendo se ela está preservada, né? Se está tudo ok, se os movimentos extraoculares estão preservados, né? E aí no finalzinho você pode, olha aqui nesse aqui, ó. Você pode aproximar o dedo para ver se a convergência está legal, se a convergência está preservada, adaptação e convergência, e ver também a presença de nistagmo. Nesse outro caso aqui, você tem uma luz aqui na mão do sujeito, né? Você tem uma luz na mão do sujeito, e essa luz, no sujeito, essa luz que está incidindo no sujeito, você vai fazer por reflexo consensual e direto e ver se as pupilas são fotorreagentes, né? Claro, num vídeo é super mais interessante analisar isso, mas eu acho que dá para ter uma noção aqui legal. Mais uma vez, você tem os movimentos oculares, avaliando os movimentos extraoculares aqui do olho, né? Então você tem um olhinho aqui, de boa, tarará, tarará. E aí você vai, ó, oblíquo inferior, reto superior, reto lateral, reto inferior, oblíquo superior, reto medial, e aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado, né? E cada movimento vai testar, né? Uma dessas partes aí, desses músculos. Então, você vê como é interessante, né, o exame neurológico e quão interligado com partes vitais do corpo ele está. Nesse momento agora, nós vamos falar sobre o quinto par de nervo craniano, que é o trigêmeo. Eu particularmente confesso que é o par de nervos cranianos que eu mais gosto. Primeiro que o trigêmeo, ele está relacionado a 3 ramos, V1, V2 e V3. A parte oftálmica, maxilar e mandibular. Ele está relacionado com a sensibilidade, sim, né? E por isso
tanto, na verdade, ele é misto, né? Tanto com sensibilidade quanto a parte motora. Então, por isso, você vai fazer de maneira bilateral, ou seja, nas duas partes do rosto, e aí você vai tentar entender se aquele indivíduo ele está sentindo. Por exemplo, existe o estímulo doloroso. Você pode pegar alguma coisinha pontiaguda. Tem aquele martelinho, mas eu não vou entrar no mérito. E aí você dá uma picadinha aqui no canto, dá uma encostada bilateralmente nos dois lados do rosto desse indivíduo. E aí você vai perguntar se ele está sentindo. Se ele falar yes, I am feeling, eu estou sentindo. Então você fala ok, bilateralmente, tarará, preservado. Você pode passar alguma coisa, um objeto de metal que está um pouquinho mais gelado, para ele ter a sensação de frio. Nos três ramos, na parte oftálmica, maxilar e mandibular. Não sei qual é a parte oftálmica, maxilar e mandibular. Eu acho difícil você não souber, mas vamos supor que você não saiba. Né? Aqui é o sorriso. Então aqui, ó, nessa parte inicial do rosto, melhor aqui, ó. Mas esse desenho ficou muito feio. Mas eu acredito que todo mundo aqui tenha noção. Se esses desenhos for ficar muito feio, eu não vou tentar me aventurar não. Mas basicamente, ó, você tem uma parte aqui, outra parte aqui, que era pra ser a boca, né? Mas ficou muito ruim. Pronto, a mulher. E aí, nesses três pontos diferentes, você tem aí você tem o V1, V2 e V3, né? Respectivamente, começando do topo da cabeça. E ele não está só relacionado a essa parte de sensibilidade, ele está relacionado inclusive a alguns reflexos. Por exemplo, o reflexo córneo palpebral, né? Então você vem com algodão e aí você tenta colocar dentro do olho desse indivíduo e aí ele vai fechar, vai ter um reflexo. Esse é o reflexo córneo palpebral. E ele está relacionado também à parte motora. Por isso, você vai poder palpar as contrações do músculo temporal e masseter. Não lembro qual é o músculo masseter. Está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ah, o temporal também não lembro. Está aqui, ó. Então, relacionado aí com a mastigação. Né? E a contração desse músculo temporal e masseter, que são o componente motor do quinto par de nervo craniano no trigêmeo, ele vai ser palpado e você vai identificar se ele está preservado. Se ele está preservado, você vai lembrar que os três principais ramos, V1, V2 e V3, estão ok, isso é show de bola, é o suficiente. Sétimo par de nervo craniano facial. Esse aqui, deu para entender, né? O quinto par de nervo craniano, eu espero que sim. O sétimo par de nervo craniano facial, esse aqui é o mais legal, porque você vai pedir o paciente para fazer umas caretas, sorrir, fechar o olho, fazer cara de assustado. Só um detalhe. Patologias aqui do neuralgia do trigêmeo, né? Diz que é uma dor lascada, anestesia facial, arreflexia corneada, né? Falta do piscar involuntário, que seria a falta do reflexo córneo palpebral, né? As patologias. No sétimo passo, você vai pedir para o paciente fazer umas caretas, sei lá, né? Sorrir. Aí você pode pensar, não, pô, nada a ver. Fazer uma cara de assustado, não sei o que e tal. Ó, cara de assustado. E aí, esse tipo de coisa, por incrível que pareça, é muito importante. Por incrível que pareça.
Porque você vai conseguir identificar se existe alguma paralisia facial periférica de Bell ou central, um AVC. Ó que louco. Então você vai pedir para o paciente mover para cima a sobrancelha, fechar os olhos, sorrir. E se for periférica, você vai ter toda a hemiface acometida, ou seja, metade do rosto. Exatamente como está acontecendo aqui, ó. Exatamente como está acontecendo aqui. Agora, se for uma paralisia facial central, né, você vai ter uma preservação das contrações dos músculos da metade do terço superior da face. Da metade ali, de uma parte dos músculos, só da parte do terço superior da face. Ou seja, vai ser completa. Então, em tese, veja só, em tese, hemiface completamente acometida, você tem aí uma querela, uma paralisia facial de caráter periférico e não central. Oitavo par, vestíbulo coclear, né? Esse aqui, ele é aquela parte lá relacionada ao equilíbrio, né? Aqui você vai ter o teste de Romberg, o teste que eu mais acho legal, que eu mais acho interessante, que inclusive eu coloquei aqui mais pra frente, peraí, bem aqui no finalzinho, esse, né? Então, a prova de Romberg está relacionada ao vestíbulo coclear, né? Você vai deixar o paciente aqui, ó, com os pés juntos, vai ficar atrás dele, mas não exatamente sendo a sombra dele, entendeu? Não exatamente em linha reta com ele, porque se de repente ele cair e sentir tontura, você vai cair junto com ele. Então você fica aqui mais na lateral, no teste de Romberg, certo? E aí você vai fazer o que? Você vai ficar lá esperando ele tontear e cair. Tô brincando. Você espera um minuto e vê ele de olhos fechados, com os pés juntos ali. Essa posição, né, de essa posição quase militar de sentido, é enquanto você o analisa ao lado, mas na sua parte posterior e não anterior. Feito esse comentário do Romberg, eu volto para o vestíbulo coclear para poder falar sobre a capacidade, a preservação da acuidade auditiva, né? Ver se a acuidade auditiva está preservada. Então, por isso, você tem um teste aqui que você pode usar com as polpas digitais. Você pode colocar algumas outras coisas também para poder fazer o som bilateralmente. Paciente de olhos fechados, pergunta se está escutando, qual lado que está, e ele vai te informando e você vai conseguir entender que está preservado sim a sua acuidade auditiva ou não. A capacidade de ouvir a voz sussurrada é uma questão também. E existe também o teste de Weber e o teste de Ryan. Weber ou Rhin ou Ryan, I don't know. Mas o que acontece? O teste de Weber, você vai fazer ele com o paciente sentado. Você vai colocar o diapasão ativado, ou seja, você vai dar uma batida nele. Aqui, pode ser aqui no antebraço, não sei. No, eu brinco, né? Dá uma batida no rádio. Tem um osso rádio aqui, né? E ele vai estar ativado. E você vai, coloca sobre o vértice craniano. Tem médico que ainda faz isso? Poxa, complexo, né? Tem tanta coisa que na prática não é utilizado, né? Pela experiência, o médico ele já consegue inferir que é uma aquarela XY, né? Então você deve pedir ao paciente para dizer se ele ouve o som igualmente em ambos os lados ou se o som é mais audível em um dos lados, né? Então é isso, você vai colocar o diapasão ativado em cima da cabeça dele, igual essa imagem aqui, ó. E aí você vai falar assim, tem algum lado, você está escutando exatamente igual nos dois lados? Ou o som é mais alto em um dos lados? E aí ele vai te dizer se que é igual ou um determinado lado está um pouquinho maior. Qual a interpretação desse resultado?
esse é um ponto aqui que eu queria colocar em tudo, mas eu não iria ficar gigantesco e iria fugir do objetivo mais próximo, que são as provas. Iria ficar um vídeo gigantesco. Mas a interpretação dos resultados pode ser, por N razões, pode ser modificada em todos os outros exames, né? Ah, o paciente deu positivo para esse resultado por causa disso, mas poderia ser isso também. Eu acho isso super legal. E a interpretação dos resultados no oitavo par, vestíbulo coclear, você tem o quê? Na perda auditiva, né, de condução, o paciente ele vai ouvir melhor o som do lado comprometido. Né? Então, tá tendo perda auditiva de condução, né? E aí, esse paciente, ele consegue ouvir mais nesse lado, certo? Isso é um ponto interessante. Na perda auditiva neurosensorial, veja, nós falamos da de condução. O paciente vai ouvir melhor nesse lado. Já na neurosensorial, o paciente vai ouvir melhor o som no lado que não está comprometido. Interessante isso, né? Então, existe infinitas correlações. Também estou exagerando aqui. Mas aparentemente existem muitas interessantes correlações para você entender um pouco mais sobre isso. Manobra de Dix-Hallpike, reflexo vestíbulo coclear. Eu estou trazendo aqui, mas na maioria das provas de exame neurológico não são cobradas, né? Quando eu falo provas, eu falo provas da faculdade, né, da universidade, do centro universitário, qualquer local que você estude. Mas eu vou trazer aqui porque é importante. A manobra de Dix-Hallpike, você vai ver no nistagmo, você vai ver se essa pessoa ela está tendo alguma querela relacionada ao equilíbrio, e equilíbrio está relacionado ao oitavo par de nervo craniano, vestíbulo coclear, né? Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma rotação lateral, 45 graus para um lado, e aí você vai descer essa pessoa com a cabeça para fora da maca em 30 graus. E você vai esperar ali 30 a 60 segundos. E os cristais que estão ali no canal posterior, eles vão começar a se movimentar e o olho dessa pessoa vai começar a mexer. E ela vai falar assim: nossa, tá tudo mexendo. Aí você entende que essa pessoa tem ali alguma querela relacionada a alguma querela que vai prejudicar o seu equilíbrio. Interessante, manobra de Dix-Hallpike. Geralmente, a forma de tratamento e correção é a manobra de E-play, né? Acho que é E-play, alguma coisa assim que se escreve. Não lembro se é exatamente assim, que eu não trouxe. O reflexo, que aqui é só exame, né? Não tratamento. O reflexo vestíbulo coclear é o mesmo raciocínio. Você coloca as duas mãos na cabeça do paciente, pede ele para ficar com o olhar no ponto fixo, e aí você mexe a cabeça dele. E aí você fica olhando, né? Se os olhos vão tender a, a ir ao encontro do movimento, ao invés de permanecerem fixos. Nono e décimo pares, glossofaringe e vago. Eles têm muita informação, mas muitíssima informação, que poderia só fazer uma aula sobre eles. Mas no exame neurológico, o que é interessante, por enquanto, inclusive, isso daqui não é interessante, ó, é um plus, um bônus talvez, é para analisar ali, né? Pedir para o paciente engolir a saliva, observar se a dificuldade de deglutir, né? Escutar a voz do paciente, peço para ele falar observar a ascensão do palato mole, né? Vai ver se tem disfagia, paralisia da corda vocal, né? Há também nesse plus aqui, um teste super interessante, que você vai pedir para
paciente repetir sons específicos para avaliar a coordenação motora. Por exemplo, você fala assim, fala papá. É um som labial que está relacionado aí com o sétimo par de nervo craniano. Fala tatá. É um som lingual que está relacionado aí com o 12º par de nervo craniano. Fala cacá. É um som gluturais que está relacionado aí justamente com o nono e 10º par de nervo craniano. E aí você pode pedir ele para fazer falar todas elas só citando patacá. Então fala patacá, patacá, patacá. E aí você já vai analisar o sétimo, o 12º e o nono e o 10º par de nervos cranianos. Super interessante, né? Quando a gente fala do acessório, aqui você vai avaliar a força do esternocleidomastoideu. E dá uma olhada nessa palavra aqui, força. Né? Quando a gente fala de força, né, do esternocleidomastoideu trapézio, você vai pedir para o indivíduo encolher os ombros, girar a cabeça lateralmente contra a resistência da mão do examinador, né? E aí você vai entender algumas coisas. Você pode colocar aqui a mão na cara dele, né? Do paciente. A mão na cara do paciente, olha para você ver. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai fazer uma resistência para lá, verdinho para cá. E aí você vai realizar essa resistência. Patologia. Falta... Aí o que acontece? A gente falar da patologia. Então, essa contra-resistência vai avaliar se o esternocleidomastoideu, o trapézio está ok. Né? Você pode girar a cabeça lateralmente contra a resistência da mão do examinador. Né? Fazer essa resistência também ali nessa região que pega o trapézio. Né? E a patologia relacionada a isso, falta de revelo do músculo, né? Esternocleidomastoideu na face lateral do pescoço, ombro caído, escápula afastada da coluna, perda do relevo muscular na região de transição da cervical e pescoço. O 12º par é o hipoglosso, que está relacionado justamente à língua. Né? Então o que acontece? O hipoglosso, né? Você vai escutar o paciente falar hello everyone, how are you? Você vai inspecionar a língua protusa e em repouso. E você vai pedir para o paciente para movimentar a língua em todas as direções possíveis. Vai ter o desvio da língua, a protuília, disartria, disfagia, vai estar relacionado. Então você vai colocar mais uma vez a mão aqui, ó, e pedir para o paciente fazer aí uma força, vamos dizer assim, entre a língua na parede aí da bochecha, e aí você, com sua mão, claro, fora do véu palatino, fora da cavidade bucal do paciente, na bochecha, você vai pressionar a língua do paciente. E se você perceber que ele consegue ir contra ir de encontro ao movimento com a língua, então, veja, eu falei de encontro, né? Não ao encontro. Então, esse paciente está com os pares de nervos cranianos ok, o número 12, digo. Agora, se esse paciente não conseguir protuir a língua, você tem um desvio da língua quando você vai protuí-la, vai fazer esse esforço aí tem algum problema. Mas pedir ele para colocar a língua para fora, mexer para um lado, para o outro, para cima, para baixo, esse tipo de coisa. Vamos falar sobre a parte que é mais legal de todas, que é a motricidade. Motricidade, né? Se você cortar essa parte, vai estar mote. O que isso tem a ver? Calma que eu vou te explicar esse macete. Mas antes, ó, presta atenção aqui. Movimentação passiva, feito pelo examinador no paciente. Então, existe a movimentação passiva e existe a movimentação ativa. A passiva, quem vai fazer é o examinador. E a ativa, quem vai fazer é o paciente. Show de bola. E aí você vai fazer flexão e extensão dos ombros, cotovelos, punhos, quadril, joelho e calcanhar. Show de bola. E aí as mãos, você vai peça para afastar os dedos e fechar o polegar, por exemplo, aqui nas mãos, né? Aí os dedos do cara e tal. Você vai colocar aqui esse dedo aqui, ó, contra resistência. Ó. Fecha o dedo, bora, fecha o dedo. E aí, você não fecha, né? Fecha o dedo, fecha o dedo.
E aí, enfim, tenta fazer flexão, contra resistência. E aí você vai fazer da perna também. Você vai pedir esse exame aqui, vai voltar lá pra frente. Mas aí você vai pedir ele para colocar as mãos estendidas para cima por alguns segundos. Mais uma vez, flexão e extensão contra o movimento. Você coloca uma resistência. Mais uma vez, você vai fazer a mesma coisa nas pernas, pés, abertura, né? Abertura dos ombros, certo? Então você vai realizar todos esses. Existem esses dois testes aqui que não são. Provavelmente não vai cair na sua prova, mas é o teste de Miganzini e de Barrete. O teste de Miganzini, né? Você vai colocar as pernas para cima, né? E aí você vai ver, você vai pedir para o paciente colocar as pernas desse jeitinho aqui, ó. E aí, se de repente você vai ver se uma vai decair, vai permanecer só uma, tal. Isso é um teste para evidenciar uma paresia ligeira de um membro inferior, ou uma fraqueza, né? O teste é positivo quando, ao mandar o doente elevar em paralelo os dois membros inferiores, o membro afetado ele vai cair, né? O mesmo acontece nesse aqui, que é Barrete ou Barré, né? Qual que está certo? Eu já vi escrito Barrete e já vi escrito Barré. Então não sei te dizer exatamente qual o nome correto, mas o paciente deve se manter por alguns segundos em decúbito ventral, barriga para baixo, né, dorsal, com os joelhos flexionados a 90 graus e a perna parética vai começar a cair. Aqui have problem. Tudo isso só é legal, só é interessante por causa desse raio, dessa escala, que vai de 0 a 5. Lembra que eu falei que o número 5 é um número importante? Então lá na escala de Glasgow, a gente falou do 4, 5 e 6. Eu te falei que o valor mínimo era 3, se multiplicava por 4 vai dar 12, por 5 vai dar 15, por 6 vai dar 18. E 15 é o centro, então o valor máximo tem que ser 15. Você lembra que eu falei isso? Se você multiplicar 3 por 6 vai dar 18, mas 18 é maior que 15. 15 é o centro, então você tira 1, fica 8. Você lembra que eu falei isso? Aí esse vai ser o valor máximo, esse é o valor mínimo, e aqui você já pode intubar o paciente. Beleza. E aqui está relacionado com a parte dos olhos, verbal e resposta motora. Tá, por que você está falando isso? O 5 aparece aqui de novo, né? E aqui você tem o valor 5, né? Que é o top das galáxias. Então eu vou fazer questão de ler isso aqui porque eu acho super importante. Então, o 0 seria não percebeu nenhuma contração. O 1, on. 2, 3. Esse é a árvore? Ou esse aqui é o correto? Ou esse aqui é there? Tá aí um desafio de inglês. Então, 0, não se percebe nenhuma contração. tração de contração sem produção de movimento. 2, contração fraca, produzida de movimento com a eliminação da gravidade. Né? Poxa, isso daí eu acho que nem precisa explicar, né? Contração fraca, produzindo movimento com a eliminação da gravidade. 3, realiza movimento contra a gravidade, porém sem resistência adicional. 4, realiza movimento contra a resistência externa, moderna e gravidade. Então tá ok. 5, é capaz de superar a maior quantidade de resistência que o nível anterior. Certo? Então você tem um teste aí de Graúde, os principais grupos musculares, flexão e extensão de cotovelos, que nós já vimos, né? Cotovelos, ombros, etc e tal, punhos, extensão dos dedos, abdução dos dedos, abdução do polegar, flexão e extensão do quadril, adução, abdução do quadril, flexão e extensão dos joelhos, flexão plantar, dorsiflexão do tornozelo. Então você vai realizar dorsiflexão, abdução, adução, termos esses que na academia se encontra bem. Então, chegamos na parte que todo mundo quer fazer, que é a parte dos reflexos, né?
Quando nós falamos sobre reflexos, eu gosto de trazer essa imagem aqui da parte cervical, torácica, lombral e lombar e sacral, né? E aí que elas estão correlacionados com os reflexos, né? Cada parte dessa. Por isso, você vai ter aí, inclusive, tem alguns outros pontos que nós não vamos comentar, mas aqui você tem a bicipital, né? Braquiorradial, né? Você tem aqui a tricipital, aquileu, a famosa patelar, né? Tem a flexão dos dedos. Nós vamos focar nessas aqui: braquiorradial, bicipital, tricipital, patelar, aquileu, né? Com martelo de Buck, martelo de Buck. E aqui você tem mais ou menos o que está acontecendo. Você tem a fibra sensorial que envia né, o sinal para cá. E aí você tem aqui na medula a fibra motora que vai enviar o reflexo. Show de bola, né? Classificação, esse daqui é diferente, ó. 1, 2, 3 e 4. Hipoativo, normal, hiperativo, hiperativo. Então aqui você tem tricipital, bicipital, aquileu patelar, bráquio radial, né? Então tá aqui, ó. Tricipital, patelar, aquileu. Esse daqui eu acho muito interessante, vai fazer esses dedos aqui se mexerem, né? Então basicamente é isso dos reflexos, né? Coordenação, né? Esse daqui é bem de boa também. Você vai verificar se o paciente consegue realizar movimentos alternados com as mãos, os braços e as pernas. Então, os movimentos de um ponto a outro de braços e pernas. Então, index, nariz, calcanhar, perna. Coloca o dedo no nariz aqui, ó. E aí, você pede para o paciente. Então, o paciente está aqui, ó. Ele coloca o dedo no nariz dele. E depois ele vai e coloca no seu dedo, tá certo? Então ele vai fazer esse movimento aqui de colocar o dedo no nariz dele e o dedo na ponta do seu dedo, de olhos fechados, de olhos abertos também. Tem um movimento aí alternado com as mãos e pernas. A questão do calcanhar perna, né? Ele coloca o joelho, ele coloca a parte do calcanhar na perna e desce. Um exemplo disso aí é a diadococinesia. Diadococinesia. Então, diadococinesia, que é os movimentos alternados rápidos, conhecido como aqueles movimentos de virar a mão para cima e para baixo. Diadococinesia. Então, vira a mão para cima, vira a mão para baixo, né? Junto, alterna as duas juntas, né? Então isso é chamado de diadococinesia, tá certo? Frequentemente associado a lesões no cerebelo, porque o cerebelo está relacionado aí com movimentação, né? Está relacionado com movimentação. Marcha, tá aí um ponto que eu não coloquei muito, mas existe uma infinidade de tipos de marcha. Uma infinidade. E uma forma de você avaliar a marcha do paciente pedindo para ele ficar descalço, né? E caminhar aí na ponta dos pés. Primeiro você pode pedir que o paciente caminhe normal, né? Afastando, virar e retornar, né? E caminhar encostando os dedos de um pé no calcanhar do outro pé. E aí você vai avaliar o equilíbrio dinâmico. A marcha caminha na ponta dos pés, depois apoiado no calcanhar, né? Pular sem sair do lugar com o pé, um após o outro. Isso aqui é coordenação, tá bom? Foco aqui é a coordenação. Romberg, eu já comentei. Teste do desvio pronador. Falei que iria voltar com esse teste que tem lá em cima. Vixe, deixa quieto. Vamos deixar quieto aqui que não vai...
Eita lasqueira. Então, só um momento aqui. Voltamos e vamos lá. Teste do desvio pronador. O paciente deve manter os braços para frente com os olhos fechados por 20 a 30 segundos. Peça ao paciente que mantenha os braços elevados. Tente empurrar os braços dele para baixo, né? Um leve retorno à posição normal. Então é isso aí. Teste do desvio do pronador, né? Então você pede para o paciente ficar lá com os braços para cima, com os olhos fechados de 20 a 30 segundos, que é os braços do paciente, né? 20 a 30 segundos. Pedir para o paciente que mantenha os braços elevados, tente empurrar os braços dele para baixo. Um leve retorno à posição é normal. E é isso. Sensibilidade. E aí nós vamos falar da estereognosia, né? Você vai pedir para o paciente com os olhos fechados que identifique um objeto comum colocado na mão dele. Então ele vai pegar ali e falar, olha, isso daqui é uma maçã. Vai fazer um desenho na mão dele, né, para ele identificar o algoritmo, né, que chama grafestesia, que está relacionado à estereognosia, né. Isso daí você vai identificar estímulos álgicos, térmicos e táteis, que é a parte da estereognosia. Dolorosa, alfinete, tátil, leve, algodão, térmica, tubo de ensaio com água quente e fria, vibratório, diapasão na superfície óssea dos punhos e tornozelos. Não vou mostrar isso, né? Dá para você entender. Proprioceptiva, hálux do paciente segurado pelos lados e movidos para cima e para baixo e perguntar a posição do dedo, que é o dedão, né? Você vai fazer isso para cima. E aí, tá para cima ou tá para baixo? Enfim, não é tão complexo assim, né? E aqui, essa daqui é a sensibilidade superficial, né? E aí que você pode utilizar aí os reflexos abdominais. Está relacionado a essas partes da medula espinhal. E você também tem a resposta plantar. Aqui você vai fazer meio que uma cosquinha, né? Você vai ver o reflexo. A resposta plantar, a mais legal é o Babinski, né? O hálux se move para cima, decorrente de lesão no trato córtico espinal. Um assunto que, se você não tem domínio, você pode assistir um vídeo de neuro em que eu estou falando sobre os tratos córtico-estalâmicos, relacionado a uma série de coisas interessantes. Então aqui Babinski negativo e Babinski positivo, reflexo superficial, né? Aqui você tem o Lazeg-Kerning e o Brudzinski e rigidez nucal, que são extremamente importantes. Quando a gente fala do Lazeg-Kerning, você precisa saber bem. Você pode ver que o Kerning, e aqui você tem um Lazeg. O Lazeg, você vê que ele está meio dobrado. Se fosse um pé de uma pessoa, né? Se aqui fosse um pé, a pessoa estaria ajoelhada, talvez. Não sei se você concorda comigo, ó. Orando. Você fala, não, que viagem. Não, mas tem sentido. A de joelho, não tem sentido isso aqui? Tem sentido. Pois é, então o que acontece? No Lazeg você tem uma quebra. No L aqui, o L é assim, quebrado. E aí, então, olha aqui que você vai fazer com a perninha da criança, ó. Lazeg. O paciente em decúbito dorsal, assim, ó, deitado. Eu falei ventral, dorsal no outro ali, era ventral mesmo. Os membros inferiores estendidos, o examinador levanta um dos membros inferiores estendidos. A prova é positiva quando o paciente reclama de dor na face posterior do membro, logo no início da prova, cerca de 30 graus. Então aqui, ó, 30 graus. E aí o que acontece? Ele vai levantar um dos membros inferiores estendidos. Só que no Kerning consiste na extensão da perna com a coxa fletida em ângulo reto. Justamente o contrário que eu acabei de fazer aqui, né? Você tá vendo, né? Justamente o contrário. Então, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo modificar isso aqui no slide. Você vê, né? Ao vivo é assim mesmo. Então, Kerning. Pera aí. Eu acho que eu não vou conseguir... Não vou conseguir modificar. Vamos falar desse aqui, e depois eu volto lá. Prova de Brudzinski, né? Aqui você vai dar uma olhada na irritação meníngea, né?
com o paciente em decúbito dorsal e membros estendidos, o examinador repousa uma das mãos sobre o tórax do paciente e com a outra coloca na região occipital. Executa uma flexão forçada da cabeça, né? A prova é positiva quando o paciente flete os membros inferiores, mas há casos nos quais se observam flexão dos joelhos e expressão fisionômica de sensação dolorosa. Ah, essas informações aqui estão corretas, né? As imagens que eu acho que deu uma trocada aqui. Então, na prova de Brudzinski, com o paciente em decúbito dorsal e membros estendidos, o examinador ele repousa uma das mãos sobre o tórax do paciente e com a outra ele coloca na região occipital, né, e vai executar uma flexão forçada da cabeça. A prova é positiva quando o paciente ele vai fletir os membros inferiores, mas há casos nos quais se observa a flexão dos joelhos e a expressão fisionômica da dor, né, sensação dolorosa. Pronto, essa daí é a prova de Brudzinski, né, que é extremamente importante aí, né? Rigidez nucal. Estando o paciente em decúbito dorsal, o examinador coloca uma das mãos na região occipital e suavemente tenta fletir a cabeça do paciente. Se o movimento for fácil e amplo, não há rigidez nucal, ou seja, a nuca é livre. Caso contrário, fala-se em resistência, defesa ou simplesmente rigidez de nuca, frequentemente encontrada nas meningites e hemorragias subaracnoides, né? Então esse foi o resumão geral, eu não vou voltar lá no outro, senão vai demorar demais, mas eu gravo um videozinho resumindo Kerning, Brudzinski e rigidez no